Programa Momento Jurídico está de volta e agora viemos conversar com o presidente do Cresci pelo 4º mandato consecutivo, Márcio Binzeli, aqui ao meu lado. O Cresci, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul. A gente veio conversar sobre os 160 anos do Registro de Imóveis da Primeira Zona de Porto Alegre, que é um grande parceiro no trabalho dos corretores, correto? Bem-vindo ao Momento Jurídico. Muito obrigado, com certeza. Também aqui desejar votos aí de pleno êxito, sucesso nesta caminhada do Lamana e a sua equipe, né, o Lamana Paiva, que hoje é o titular do Registro de Imóveis da Primeira Zona, completando aí 160 anos. É um cartório de registro de imóveis que se confunde praticamente a história da Primeira Zona com a cidade de Porto Alegre. Aliás, tem lá todo um registro histórico das primeiras matrículas, do desmembramento dos bairros, tudo que foi feito a respeito do desenvolvimento urbano da cidade, todo este planejamento e o crescimento da cidade, que num primeiro momento ele vai se dando fisicamente na estrutura urbana, mas que depois ele vai sendo transcrito para as matrículas e vai dando propriedade, não é, aos seus desmembramentos. Então existe todo este legado. Então fica aqui o nosso reconhecimento, os nossos efusivos parabéns pelos 160 anos e esta relação dos corretores de imóveis, das imobiliárias, nas averbações das escrituras públicas, dos contratos de compra e venda, que acabam depois nos seus gravames, nas matrículas, no registro, dando propriedade aos seus, digamos assim, novos proprietários e a sequência não é, das propriedades em Porto Alegre. Pois é, queria entender melhor, né, exatamente como o registro de imóveis da Primeira Zona contribui para dar mais transparência e segurança jurídica para as transações imobiliárias conduzidas pelos corretores. Pois então, essa é a sequência do negócio imobiliário, início, meio e fim, na compra e venda. Hoje as negociações imobiliárias elas têm 4 eixos principais, quais sejam a compra e venda, a locação, a gestão de condomínios e a avaliação de imóveis. Mas no caso do registro de imóveis, diz respeito à transmissão no trabalho do corretor para a compra e venda. Então a compra e venda ela se conclui quando se averba a escritura pública na matrícula e se transfere a propriedade. Então, claro que isso tem todo um rito, ali existe a cobrança do ITBI no meio do caminho, né, o que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. É feito então no tabelionato uma escritura pública e a partir dali então se averba no registro de imóveis esta transferência de propriedade. Então existe uma relação muito intrínseca no cotidiano da profissão, no dia a dia das imobiliárias e pela abrangência da Primeira Zona, que é essa área mais central de Porto Alegre, tem um número muito expressivo de imóveis e a gente trabalha não só com as imobiliárias, mas com os corretores de imóveis, né, que também trabalham como autônomos. Então, ali o registro de imóveis, ele hoje tem um investimento em tecnologia maravilhoso, ele permite, através do e-notário e através até do .gov, que é uma plataforma gratuita de homologação de assinaturas conforme o nível, né, o ouro, prata, enfim. Hoje, bem dizer, eu já assinei contrato, já fechei negócio com o proprietário morando em Portugal, tendo aqui o reconhecimento do e-notário. Então a assinatura ela tem validade. Então hoje a tecnologia avançou muito, então as pessoas elas tendo acesso, e hoje o registro de imóveis, os registros de imóveis e a Primeira Zona também traz como exemplo a excelência na prestação do serviço e essa busca pela digitalização, pela informatização, por facilitar aos usuários, não é, as suas averbações e os seus registros de maneira inequívoca, na forma da lei, na régua do normativo, digamos assim, todo esse cuidado que é feito, inclusive com provimentos, com portarias, que dizem respeito a, inclusive, revisões sobre situações que possam envolver dos proprietários alguma dívida inscrita em dívida ativa, alguma situação que não permita a transmissão do imóvel. Então, tudo isso hoje auxilia a sociedade civil organizada e protege a sociedade civil organizada de alguma eventual situação que possa se estabelecer, ou que pudesse vir a se estabelecer e que não estivesse lastreada. Então, até nesse ponto, os registros de imóveis, e a Primeira Zona em especial também, fazem este filtro por provimento. Então é muito interessante, muito importante esse trabalho e assim se organiza a sociedade, né? Então acho muito relevante, muito importante e fica aqui todo o nosso reconhecimento por esses 166 anos
que não são 160 dias nem 160 semanas, são mais de 1,5 século de história, como falei aqui, que se confunde com a história da nossa cidade, que é a capital dos gaúchos, é um importante registro de imóveis, o primeiro, então realmente ele tem um acúmulo de história, de serviço prestado, de relação com a cidade, de relação com as pessoas, que merece todo o nosso reconhecimento aí, em especial da nossa categoria, os corretores de imóveis, que precisam ter também uma boa relação com os registradores e de um modo muito especial ao nosso querido amigo Lamanna Paiva. É um trabalho realizado realmente em parceria, inclusive o Colégio Notarial cedeu uma vaga para vocês na representação de uma entidade, um órgão muito importante. Explica melhor para a gente. Então, o Colégio Notarial vinha há muitos anos ocupando um espaço no Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, que é o TART, em Porto Alegre. Ele foi transformado neste formato de 2 turmas a partir de 2006. Então, era o antigo Conselho do Consumidor, foi, digamos assim, instituído lá em 1949, e nunca o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis tinha ocupado uma cadeira no TART. Então, hoje, graças a, digamos assim, esse gesto do Colégio Notarial dar o espaço, né, ou abrir a vaga, hoje o Cresci tem um assento, ocupa esta vaga que foi então do Colégio Notarial, e a gente sabe da atuação do Lamanna junto ao Colégio Notarial e toda a expressão perante a sociedade que tem o Colégio Notarial, no que diz respeito aos grandes temas de interesse público, em especial, né, os interesses coletivos, no que diz respeito ao domínio, propriedade, regramentos, então, muito importante. E hoje o TART, a nossa turma lá, nós estamos junto com a Secov, o Secov lá, o Dr. Moacir, a FEComércio e também agora o Cresci, estão ocupando este espaço que diz respeito à representação da sociedade civil na turma. Temos ali também a representação da Procuradoria, da Secretaria da Fazenda, dos demais órgãos do município, mas em segunda instância, eventualmente, alguma situação de equívoco em primeira instância ou algum julgamento, algum recurso na fase administrativa, o cidadão compra lá um imóvel às vezes por 500 mil, aí a Fazenda pode avaliar por 800, pode haver alguma distorção de valores, então ele recorre naquela instância, que é o tribunal, que é o TART. Dando um exemplo, na nossa turma ali a gente avalia questões afetas ao IPTU e ao ITBI, né? São 2 tributos municipais, o ISSQN é da outra turma, são 2 turmas, mas às vezes a gente reúne o pleno também, esse mês ainda tivemos reunião do pleno, então é muito importante, muito bacana, foi muito importante que o Colégio Notarial fizesse esse gesto aí e no caso deu a vaga e a vaga acabou sendo contemplada pelo prefeito Sebastião Melo e concedida aos corretores de imóveis, então acho que agora também chegou a hora da gente dar a nossa contribuição para a sociedade sobre o ponto de vista do corretor também, no que diz respeito aos tributos municipais. Mas no que diz respeito ao registro de imóveis, todo o nosso reconhecimento, a gente percebe ali o empenho, a forma educada como a equipe trata, não é? A cordialidade, a presteza. Hoje em dia, os corretores de imóveis precisam de muita agilidade, né? Às vezes o tempo ele conta muito para fechar um negócio, então, né, neste quesito aí, sem palavras para a prestação de serviço da primeira zona, tanto para a nossa categoria como para a sociedade de um modo geral. Resumidamente, então, o que representa para o senhor, enquanto presidente do Cresci, o trabalho realizado pelo Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, a importância que tem, inclusive, para a valorização do mercado imobiliário e para a confiança das transações? Então, eu reitero aqui, não é essa questão da atuação na régua, buscando, em primeiro lugar, a segurança jurídica e, digamos assim, a validação dos atos que antecedem a etapa final de averbação nas matrículas de eventuais situações que envolvam ali índices construtivos, transferência de propriedade, entre outras situações, redimensionamento de terrenos, desmembramentos, tudo que diz respeito, né, ao trabalho da primeira zona é feito com excelência e na forma da lei, oferecendo segurança jurídica a quem busca, não é, a serviço e a prestação de serviço do cartório, e da nossa parte agradecer aqui sempre a cordialidade, a maneira atenciosa como os corretores de imóveis têm sido atendidos, em especial na primeira zona, pela equipe do nosso querido Lamanna Paiva, meu colega de conselho do Esporte Clube Internacional, meu amigo colorado, né, que eu mando um abraço fraterno também, por conta aí também
da nossa paixão futebolística, digamos assim, né? E neste ano, então, que se completam 160 anos, os nossos efusivos votos aí de vida longa, mais 160 anos a primeira zona, e seguimos aí na construção da nossa cidade, na realização do sonho da casa própria das pessoas, não é, que buscam pelos seus lares. Eu sempre digo, as pessoas, elas vivem nas suas casas, ou ela é proprietária ou ela paga aluguel, mas a vida em sociedade, ela pressupõe, não é, que as famílias, elas vivam nas suas moradias, e as pessoas têm direito a ter moradia digna. Hoje um pai de família, ele quer ter ali o título de propriedade, ele quer ser o dono da sua casa, né, o teto. Isso aí é, digamos assim, o sonho de muitas vidas de porto-alegrenses, dos gaúchos, do povo brasileiro. Vivemos um momento muito difícil, que foi a enchente, a tragédia, a maior tragédia climática que enfrentou o estado do Rio Grande do Sul ano passado. Então temos muito a fazer nesta reconstrução, e tenho certeza que a primeira zona vai estar aliada, não é, a esse espírito de reconstrução. Nosso abraço, parabéns, feliz aniversário à primeira zona, e em especial o meu abraço fraterno ao meu querido amigo Lamana Paiva e toda a sua equipe. Obrigada ao presidente do Creci, Márcio Binzeli, por essa entrevista, e parabéns também, reforçamos os parabéns pelos 160 anos do registro de imóveis da primeira zona de Porto Alegre. Até a próxima. Muito obrigado.